dia 3 de abril de 2019. Boa noite a todos. Boa noite. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Matias Barbosa, iniciamos nossos trabalhos. Daremos início à reunião ordinária do dia 3 de abril de 2019. Solicito ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Carlos Alberto de Almeida. Presente. João Fernando de Assis Cipriani. Presente. Joaquim Benedito de Almeida. José Carlos Souza Páscoa. Presente. José de Alencar da Silva. Marcos Martins. Presente. Otávio Júlio Gonçalves Filho, presente. Priscila Fernanda Nery de Souza Rocha. Presente. Rita Edith de Oliveira Fernandes. Presente. Solicito aos senhores vereadores que se coloquem de pé. Havendo o número legal, declaro aberto a sessão. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Antes de dar início, queria deixar registrado aqui na casa a presença dos ilustres Pastor Cláudio da Igreja Batista, presidente Compaz, Conselho de Pastores. Pastor André, Igreja de Deus do Brasil, secretário do Compaz, é isso? Isso. Pastor Walter Freitas, Assembleia de Deus do Ministério de Queimados, vice-presidente do Compaz. Tiago, Solivan, Maicon, Gabriela, Eliane, Sebastião, missionária Ana, Lucas, pastor Marcos, membros da Assembleia de Deus do Ministério de Queimados. Pastor Tony, Assembleia de Deus. Missões de Juiz de Fora. Relator, Compaz. Sejam bem-vindos. Solicito, secretário, que faça a leitura das atas das reuniões ordinárias do dia 4, do dia 14. Faremos a leitura, lá vereador Beto, lá vereador Adalberto, faremos a leitura só do intento. Perfeito? Dia 14. Pelotas, presidente, a respeito da ata que a gente debateu semana passada, né? Isso. Perfeitamente, presidente. E do dia 27 de março de 2019 e da ata extraordinária, das reuniões, da reunião extraordinária do dia 1º de abril. Perdão. Em tempo, onde se lê, senhor presidente, senhor vereadores, fica aqui as perguntas que não querem se calar. O que de fato está acontecendo, senhor presidente? Existe um pano de fundo por trás de tudo isso? Leia-se, senhor presidente, senhores vereadores, fica aqui as perguntas que não querem se calar. O que de fato está acontecendo, senhor presidente? Existe um pano de fundo por trás de tudo isso? Onde se lê conflito de interesse, patrocínio simultâneo da atuação como advogado do cliente, um processo civil com defensor de outro cliente de um processo penal. Quem o primeiro cliente é vítima, operação ética e legal, princípio da confiança recíproca e do sigilo profissional. Leia-se, conflito de interesse, patrocínio simultâneo da atuação como advogado do cliente, um processo civil como defensor de outro de um processo penal de quem o primeiro cliente é vítima. Operação ética e legal. Princípio da confiança recíproca e do sigilo profissional, onde se lê, no caso, a indignação, confiança de seu próprio cliente em vê-lo atuar na defesa de seu ofensor. Já repudiaram a prática preconizada pelo consulente. Leia-se, no caso,
a indignação e desconfiança de seu próprio cliente em vê-lo atuar na defesa de seu ofensor. Já repudiaram a prática preconizada pelo consulente, onde se lê: mesmo se potencial o conflito, não poderá o advogado patrocinar interesse conflitante de seus clientes em processo civil e penal. Leia-se: daí que, mesmo se potencial o conflito, não poderá o advogado patrocinar interesse conflitante de seus clientes em processo civil e penal. Onde se lê: este texto faz parte do relator, Dr. Luiz Francisco, e revisado, doutora Beatriz Mesquita Camargo. Leia-se: este texto faz parte do relator, Dr. Luiz Francisco Torquato Avólio, e revisado por doutora Beatriz Mesquita Camargo. Onde se lê: contudo, como à luz do dia, o assessor do prefeito não pode patrocinar causa no futuro, poderá se transformar em demanda contra a casa de que o remunera. Leia-se: contudo, resta claro, como à luz do dia, que o assessor do prefeito não pode patrocinar causa que no futuro poderá se transformar em demanda contra a casa que o remunera. Onde se lê: uma vez que esse seriado sem fim vem prejudicando a função administrativa da Câmara, a representatividade que está na enfermaria. Leia-se: uma vez que este seriado sem fim vem prejudicando a função administrativa da Câmara, a representatividade que esta mesa, que está na mesma enfermaria. Matias Barbosa, aos 3 dias do mês de abril de 2019. Relatos, presidente. Aí eu quis dizer que a representatividade está na mesa de enfermaria, não na mesma. Não, eu quis dizer que a representatividade está doente. Não, está na mesa de enfermaria. Está escrito. Está em discussão o tempo e a ata da reunião do dia 14. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, manifeste. Aprovada por unanimidade. Agora pode fazer a leitura da ata do dia 27. Ata da 8ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Matias Barbosa, realizada aos 27 dias do mês de março de 2019, às 19 horas, no plenário vereador Silvio Lopes da Silva Santos, sob a presidência do vereador João Fernando de Assis Cipriani e secretariado pelo vereador Otávio Júlio Gonçalves Filho. O senhor presidente solicitou o senhor secretário que fizesse chamado dos senhores vereadores, verificando-se a existência de número regimental, com a presença dos vereadores Carlos Alberto de Almeida, Joaquim Benedito de Almeida, José Carlos Souza Páscoa, José de Alencar da Silva, Marcos Martins, Priscila Fernanda Nery de Souza Rocha e Rita Edith de Oliveira Fernandes. O senhor presidente declarou aberta a 8ª reunião ordinária. O presidente prosseguiu dando as boas-vindas ao vereador José de Alencar e solicitou ao secretário Otávio Júlio que fizesse a leitura da decisão proferida pela mesa diretora e da portaria expedida em razão da decisão referente ao caso da suspensão dos direitos políticos do ex-vereador João Batista Pereira da Silva, que resultou na declaração de extinção do mandato eletivo do mesmo. O presidente solicitou que o secretário fizesse a leitura da ata da reunião ordinária do dia 20 de março de 2019. Em seguida, a ata foi colocada em discussão. O
O vereador Carlos Alberto solicitou que a mesma fosse adiada para a votação, relatando que correções deveriam ser feitas. O presidente suspendeu a reunião às 20 horas e 29 minutos, para que fossem averiguadas as correções a serem feitas na ata do dia 20 de março de 2019. A reunião foi retomada às 20 horas e 42 minutos. O senhor presidente solicitou que fosse feita a chamada dos senhores vereadores, estando presentes os vereadores que assinaram a lista de presença. O senhor presidente declarou aberta a 8ª reunião ordinária e colocou em discussão a suspensão dos trabalhos do dia, propondo reler a ata do dia 20 de março de 2019 e, assim, corrigir a mesma. O presidente João Cipriani disse: a ata será suspensa para nova correção, para a sessão que vem. Será lido o em tempo, somente só a correção. Em seguida, foi solicitado pelo senhor presidente que o senhor secretário Otávio Júlio fizesse a leitura dos pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento, Tomada de Contas, Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania, na proposição de lei número 50/2018, os pareceres das comissões Legislação, Justiça e Redação, Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania, na proposição de decretos legislativos número 01/2019, 02/2019, 03/2019, 10/2019, 11/2019, 12/2019 e 18/2019. O senhor presidente solicitou que o secretário fizesse a leitura das correspondências recebidas e expedidas. O senhor presidente concedeu a palavra livre para a apresentação de proposição sem discussão. O vereador Carlos Alberto de Almeida solicitou que o ofício número 11/2019, datado em 22 de março de 2019, expedido por ele, fosse lido à íntegra pelo senhor secretário e que o mesmo constasse em ata. O secretário Otávio Júlio prosseguiu com a leitura do ofício número 11/2019. Solicitação faz Matias Barbosa, 22 de março de 2019. Excelentíssimos senhores, venho através deste solicitar a reapreciação do despacho proferido por esta mesa diretora, que suspendeu o procedimento instaurado para a declaração de perda do mandato do vereador João Batista Pereira da Silva. A solicitação segue fundamentada no parágrafo único do artigo 38 da Lei Orgânica Municipal e pelas razões a seguir. 1. O inciso 6º do artigo 38 da Lei Orgânica Municipal trata da declaração de perda de mandato de vereador nas hipóteses previstas nessa lei orgânica. Segundo o artigo 27(5) da Lei Orgânica Municipal, perderá o mandato o vereador que perder ou tiver suspensos seus direitos políticos. 2. O Tribunal Regional Eleitoral 173, Zona Eleitoral, através do ofício 005/2019, protocolado nesta Casa na data de 12 de fevereiro de 2019, expedido pela Juíza Eleitoral da Comarca de Matias Barbosa, comunicou ao Poder Legislativo a suspensão dos direitos políticos do vereador João Batista Pereira da Silva. 3. Conforme julgados e posicionamentos já pacificados pelo STF, a mesa diretora da Câmara compete o ato declaratório da perda do mandato e, por consequência, a vacância do cargo, não competindo a ela qualquer outro ato. Ou seja, cabe à mesa, através de seu presidente,
após receber a comunicação, expedi ato declarando a perda de mandato, a vacância do cargo e determinar de imediato a convocação do suplente. O que, conforme documentos acostados ao procedimento, ora disponibilizado, não ocorreu. Sendo assim, entendo ser prudente e cabível a reapreciação da decisão pela suspensão do procedimento, bem como de sua reforma. Anexo cópia de alguns entendimentos jurídicos já pacificados a respeito do caso em tela. Certo da habitual atenção, antecipadamente, agradeço e renovo os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Carlos Alberto de Almeida, Beto Calçados, vereador. A mesa diretora, Câmara Municipal de Matias Barbosa, Minas Gerais, o presidente João Cipriani apresentou as indicações de número 133/2019, número 134/2019. O presidente também apresentou as moções de aplausos número 08/2019 e número 14/2019, de autoria de todos os vereadores. O vereador José Carlos solicitou pela ordem e apresentou a indicação 135/2019. A vereadora Priscila Fernanda solicitou pela ordem e apresentou as indicações de número 124/2019, 125/2019. O vereador Carlos Alberto solicitou pela ordem e apresentou as indicações 122/2019 e 123/2019. E apresentou também o pedido de informação número 19/2019, o requerimento 07/2019 e o projeto de decreto legislativo número 20/2019. O vereador Marcos Martins solicitou pela ordem e apresentou as indicações de número 126/2019, de número 129/2019, a moção de repúdio número 05/2019, os pedidos de informação de número 20/2019 e 21/2019, e o requerimento de 08/2019, também de autoria do vereador Joaquim Benedito de Almeida. A vereadora Rita Edith solicitou pela ordem e apresentou a moção de congratulação número 06/2019, também de autoria do vereador Carlos Alberto de Almeida. O vereador Joaquim Benedito solicitou pela ordem e apresentou as indicações de número 130/19, 132/19 e a moção de pesar número 7/19. O vereador também fez um requerimento verbal solicitando que se faça um estudo da mesa junto ao jurídico com o objetivo da Câmara Municipal cuidar da Avenida Engenheiro Paulo Brandão. O mesmo ainda relatou que a avenida citada está cheia de matos e quer por muitos lugares. O mato já invadiu toda a calçada. O vereador Joaquim salientou que gostaria de um parecer do setor jurídico em relação ao requerimento. O presidente deu início à ordem do dia e colocou em primeira discussão e votação a proposição de lei número 50/2018, que dispõe sobre a isenção do pagamento de taxa de inscrição de concursos públicos promovidos pelo município de Matias Barbosa aos doadores de medula óssea, sendo a mesma aprovada 7 votos favoráveis e uma abstenção em primeira discussão e votação. Votantes favoráveis: Carlos Alberto de Almeida, Joaquim Benedito de Almeida, José Carlos Souza Páscoa, Marcos Martins, Otávio Júlio Gonçalves Filho, Priscila Fernanda Nélio de Souza Rocha e Rita Edith de Oliveira Fernandes.
Se absteve da votação José de Alencar da Silva, a qual será encaminhada para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para emissão de parecer de redação final. O presidente colocou em primeira discussão e votação as proposições de decreto legislativo de número 01/2018, que concede o título de cidadã benemérita do município de Matias Barbosa a senhora Sandra Conceição de Souza Oliveira, de número 02/2018, que concede o título de cidadão honorário do município de Matias Barbosa ao senhor Roberto da Silva Justo, de número 03/2018, que concede o título de cidadão honorário do município de Matias Barbosa ao senhor Leonardo Dias de Oliveira, de número 10/2018, que concede o título de cidadão honorário do município de Matias Barbosa ao senhor Fábio da Silva Cunha, de número 11/2018, que concede o título de cidadão honorária do município de Matias Barbosa à senhora Marcele de Oliveira Silva, de número 12/2018, que concede o título de cidadão honorário do município de Matias Barbosa ao senhor Renzo do Amaral Brás, de número 18/2018, que concede o título de cidadão honorário do município de Matias Barbosa ao senhor Tomás Viana Guedes, sendo cada uma a seu tempo aprovado por 7 votos favoráveis e uma abstenção em primeira discussão e votação. Votantes favoráveis: Carlos Alberto de Almeida, Joaquim Benedito de Almeida, José Carlos Souza Páscoa, Marcos Martins, Otávio Júlio Gonçalves Filho, Priscila Fernanda Neves Souza Rocha, Rita Edith de Oliveira Fernandes. Se absteve da votação José de Alencar da Silva. As mesmas serão encaminhadas para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para emissão de parecer de redação final. O presidente colocou em única discussão e votação as indicações de número 122/2019, determinar ao Departamento de Cultura que mantenha contato com a Fundação Oswaldo Cruz sobre a agenda de projeto Museu da Vida, número 123/2019, limpeza das vias do bairro Parque dos Sabiás. 124/2019, operação tapa-buracos e recapeamento asfáltico nas ruas do bairro Morada da Garça. Número 125/2019, retirada de acúmulos de terra solta na estrada Ponte do Arco, em frente à subida da Era da Copasa. 126/2019, restauração da fachada do prédio da Camille. 127/2019, revitalização da pintura da faixa divisória da Avenida Cardoso Saraiva. Número 128/2019, colocação de placas de parada de ônibus na Estrada União Indústria. 129/2019, redutor de velocidade em frente à Escola Estadual Cônigo Joaquim Monteiro. Número 130/2019, reparo na estrada vicinal no sentido Sítio Nossa Senhora Aparecida após o entrocamento para a Fazenda Monte Alegre, estrada de Matias Barbosa Sossego. Número 131/2019, poda de árvore em barranco de imóvel interditado pela Defesa Civil, na rua Euclides da Silva Leal, no bairro Nossa Senhora da Penha. Número 132/2019, poda de bambus sobre a passarela da ponte do Rio Paraibuna, que interliga os bairros Santa Clara e Nossa Senhora da Penha. Número 133/2019, asfaltamento das ruas Ataíde Luiz de Souza e Antônio Manuel Narciso, no bairro Soledade. Número 134/2019,
construção de quadra poliesportiva do bairro Soledade. Número 135/2019, construção de ponto de ônibus próximo à Casa Rural. Os pedidos de informação de número 19/2019, informações sobre edição de decreto referente à Lei 944 de agosto de 2008, Lei do Silêncio. Número 20/2019, informação sobre destinação de resíduos de podas em árvores, capinas e rejeito de obras. Número 21/2019, informação sobre o funcionamento do transporte escolar intermunicipal em 2018. Os requerimentos de número 07/2019, oficiar a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais, ARSAI, MG, e de número 08/2019, sessão do plenário para discussão acerca da campanha da Fraternidade 2019, cujo tema é Fraternidade e Políticas Públicas, com arcebispo metropolitano de Juiz de Fora, Dom Gil. A moção de congratulação de número 06/2019, a Igreja Metodista, parabenizando-a pela comemoração de seus 82 anos. A moção de pesar de número 7/2019, aos familiares da senhora Isabel Maria dos Santos Lima. As moções de aplauso de número 08/2019, ao Fernando Luiz Nunes de Moraes, ginecologista, em reconhecimento e gratidão pelos valorosos serviços prestados em função de sua participação no Dia da Mulher. E de número 19/2019, a Flávia Pina, em reconhecimento e gratidão pelos valorosos serviços prestados durante o evento do Dia da Mulher. De número 10/2019, a Michele Graciano, em reconhecimento e gratidão pelos valorosos serviços prestados durante o evento Dia da Mulher. De número 11/2019, a Andressa dos Reis Souza, em reconhecimento e gratidão pelos valorosos serviços prestados durante o evento Dia da Mulher. De número 12/2019, Sandra Raquel Vaz de Almeida, em reconhecimento e gratidão pelos valorosos serviços prestados durante o evento do Dia da Mulher. De número 13/2019, a Odila Barbosa Luzi e Ulisses Hertes Ferreira Alencar, ambos representando a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e funcionários da agência de Matias Barbosa, em reconhecimento e gratidão pelos valorosos serviços prestados na emissão de CPF e consulta ao Serasa durante o evento do Dia da Mulher. Número 14/2019, a Cristina Bradariolo, em reconhecimento e gratidão pelos valorosos serviços prestados durante o evento Dia da Mulher, os quais foram aprovados por 7 votos favoráveis e uma abstenção. Em única discussão e votação, votantes favoráveis: Carlos Alberto de Almeida, Joaquim Benedito de Almeida, José Carlos Souza Páscoa, Marcos Martins, Otávio Júlio Gonçalves Filho, Priscila Fernanda Neves Souza Rocha, Rita Edith Oliveira Fernandes. Se absteve da votação, José de Alencar da Silva. O presidente João Fernando concedeu a palavra para o primeiro orador inscrito, vereador Marcos Martins, que disse: concedeu a palavra para o primeiro orador inscrito.
vereador Marcos Martins, que disse: gostaria de deixar registrado sobre a audiência pública que foi lida sobre o combustível iria acontecer na segunda, porém mudaram a data para hoje, às 19 horas. Então, não deu para eu estar presente. Porém, como tenho contato com o vereador Juraci Schaefer, ele irá me passar tudo o que vai acontecer, para expedirmos os convites para lá. Quero agradecer a Vossa Excelência, que concedeu aquele prazo que já vinha sendo dado à Casa, quando o vereador tiver um projeto de lei ou resolução que tenha tido problemas no parecer. Vossa Excelência concedeu nesta semana o prazo de 10 dias para contestar o parecer ou pedir o arquivamento do processo. Gostaria de desejar os parabéns à dona Edith, parabenizar o vereador José de Alencar, que retorna a esta casa, o vereador Batista, que deixou esta casa oficialmente a partir de hoje. Foi um grande parceiro desta casa, no tempo breve que ficou aqui. Também deixar o carinho e respeito e amizade por ele também. São grandes e foi um grande companheiro. Espero que na questão dele pessoal ele possa se reerguer desse problema de saúde que teve e possa trilhar seu caminho. José de Alencar, a mesma coisa, que possa trilhar seu caminho do poder legislativo, está assumindo pelo 3º mandato. O presidente concedeu a palavra para o segundo orador inscrito, vereador Carlos Alberto de Almeida, que disse: boa noite a todos. Eu havia solicitado aos assessores de plenários que filmassem, porque parece que a câmera já tinha pegado alguma carga, mas não será possível. Tudo bem. Senhor presidente, hoje primeiramente quero parabenizar a chegada do vereador Alencar, nosso correligionário do PMDB, mas assume outro. O PMDB começa a ficar recomposto na casa. Segunda-feira teremos a eleição da mesa. Enfim, os trabalhos vão voltando ao normal. Quero falar, senhor presidente, sobre o final do fatídico seriado que a gente passou aí. Sobre a perda do mandato do vereador Batista, deixar claro, preciso que fique claro, que ao contrário do que muitos pensam, nada tenho contra o vereador. Apenas busquei contribuir para o cumprimento da lei e restabelecer a normalidade dos trabalhos da Casa. Quero destacar ainda que tentar fazer a coisa certa mais próximo do que a sociedade nos remunera. Cobra não é tão fácil. Passamos por um árduo caminho de incompreensão, muitas das vezes da perseguição e outro mais. Mas, como diz o nosso hino, um filho aguerrido desta pátria não foge à luta, né? Um filho teu não foge à luta. Então, quero mais uma vez dizer, a vossa reconsideração, não sei se foi fundamentada ao meu ofício número 11/2019, como eu fiz em todos os momentos deste fatídico caso, e busquei provocar a mesa nas ações que eu entendia como ser correto. Então, no dia 22 de março, última sexta-feira, através do ofício onde eu solicitei a reapreciação daquele despacho, que suspendi o procedimento instaurado para a decisão sobre a perda do mandato, quero parabenizá-lo pela revisão, pela reforma deste ato e pela convocação do suplente. Diante do ofício, eu espero
ter contribuído para que a casa conseguisse essa normalidade. Então fica aqui os meus parabéns a Vossa Excelência, que como nós tivemos grandes embates. Vossa Excelência na última reunião foi humilde, foi sincero, mas também tenho certeza que fez uma reflexão sobre tudo que estava acontecendo para poder tomar essa decisão. E não poderia ser outra decisão, a não ser esta. Porque caso fosse outra e permanecesse daquela forma, graves danos seriam trazidos a esta casa. Como colocar em dúvida todo o trabalho que a gente faz aqui. Sei que Vossa Excelência não teve intenção de errar. Não houve dolo, como Vossa Excelência falou. Cometemos erros por força de interpretação que damos a uma lei, a uma regra, mas quero dizer que o Senhor tomou a decisão correta. Quero citar, senhor presidente, para termos um entendimento melhor de todo o acontecido, um trecho bíblico, o qual eu trago sob minha ótica, segundo o texto bíblico, Eclesiastes 3. Há um tempo para tudo na vida, para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada um propósito debaixo do céu. Há tempo para falar e tempo para calar. Há tempo de luta, mas também há tempo de paz. Já sob a ótica, os ensinamentos de Michel Foucault. As pessoas sabem aquilo que elas fazem. Frequentemente, sabem por que fazem o que fazem, mas o que ignoram é o efeito produzido por aquilo que fazem. A partir deste princípio, devemos marcar os desdobramentos de nossas ações. Assim, senhor presidente, desejo que a normalidade, a razoabilidade e a paz retornem a esta casa e aos nossos corações. Finalizando, faço minhas as suas palavras. Queria que eu estivesse aqui. Só isso, senhor presidente. O senhor presidente concedeu uma palavra para o terceiro orador inscrito, o vereador José de Alencar, que disse: quero agradecer os parabéns que estão me dando pela minha volta. Já tive a experiência de ser vereador como vocês. Estou tendo hoje o prazer de começar a ter a experiência de ser vereador com a vereadora Priscila, a qual faz parte do meu partido MDB. E fazemos muita questão de respeitar essa sigla partidária. Quando vim substituir a vereadora Priscila, eu solicitei para guardar-se o carimbo, dizendo que iria voltar. Porém, não imaginei que voltaria a tomar posse nessa infelicidade do Batista, cuja o cidadão admiro muito e gosto muito. Por infelicidade dele e atitude da lei, fez o destino que ele fosse desligado. Peço a Deus que ilumine os seus passos, que ele resolva a situação de saúde e que passe toda a situação e consiga ser candidato novamente. Todos sabem meu perfil. Gosto de ser bem claro, transparente e rápido. Muito obrigado. O presidente concedeu a palavra para o quarto orador inscrito, o vereador Joaquim Benedito, o qual disse que abriria a mão de falar. O presidente disse que gostaria de agradecer a todos pela presença e disse que, conforme disse na reunião passada, estava embasando e fortalecendo, pois não gostaria de tomar uma decisão e se arrepender. Então, o embasamento total voltou atrás sobre o despacho. Foi tomada a decisão.
Nada mais havendo em pauta, o senhor presidente solicitou ao seu secretário que fizesse chamada final dos senhores vereadores e declarou encerrada a presente reunião às 23h05, a qual estiveram presentes os vereadores que assinaram o livro de presença. Para constar, eu e Yasmin Fabiano Alves, redatora, lavrei a presente ata, que vai devidamente assinada. Matias Barbosa, aos 27 dias do mês de março de 2019. Está em discussão a ata do dia 27 de março de 2019. Vereador, senhor presidente. A palavra ao vereador José Alencar. Eu queria que a menina que conduz a ata conferisse onde eu disse que eu guardei meu carinho, porque eu tinha certeza que eu voltaria a essa casa, mas porque eu disse no final que a vereadora Priscila estava muito nova e ainda ia ter outro neném, que eu voltaria para cobrir a falta dela. Certinho, velho. Concordo.
tempo, onde se lê: porém não imaginei que voltaria a tomar posse nessa infelicidade do Batista. Leia-se: porém não imaginei que voltaria a tomar posse nessa infelicidade do Batista, e assim por conta de outra. Licença maternidade da vereadora Priscila Fernanda Nery de Souza Rocha. Partiu a discussão. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Peço ao secretário que faça a leitura da ata da reunião extraordinária do dia 1º de abril de 2019. Ata da reunião extraordinária da terceira sessão legislativa da Câmara Municipal de Matias Barbosa, realizada ao primeiro dia do mês de abril de 2019, às 19h22, no plenário vereador Silvio Lopes da Silva Santos, sob a presidência do vereador João Fernando de Assis Cipriani, secretariado pelo vereador Otávio Júlio Gonçalves Filho. O senhor presidente solicitou ao seu secretário que fizesse chamada dos senhores vereadores, verificando-se a existência de número regimental, com a presença dos vereadores Carlos Alberto de Almeida, José Carlos Souza Páscoa, José de Alencar da Silva, Marcos Martins, Priscila Nery de Souza Rocha, Rita Edith de Oliveira Fernandes, estando ausente o vereador Joaquim Benedito de Almeida, por motivo de procedimento médico. O senhor presidente declarou aberta a segunda reunião extraordinária e disse: gostaria de deixar registrada a presença do excelentíssimo prefeito municipal Carlos Lopes, Luiz Carlos Porto, presidente da Câmara de Simão Pereira e demais participantes. Obrigado pela presença. O presidente prosseguiu dizendo: tendo em vista a vacância do cargo de vice-presidente da mesa diretora em decorrência da declaração de extinção do mandato do ex-vereador João Batista Pereira da Silva, conforme o disposto na portaria 455 de 27 de março de 2019, em obediência ao disposto no artigo 34 do Regimento Interno desta Casa, procederemos à eleição para o cargo de vice-presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Matias Barbosa para o restante do biênio 2019 e 2020. Esclareço que a eleição da vice-presidência da mesa diretora, nos termos do artigo 36 da Lei Orgânica Municipal, alterado pela emenda número 08, de 17 de julho de 2012, bem como pelo artigo 8º do nosso regimento interno, alterado pela resolução número 352, de 19 de novembro de 2014, será realizada por escrutínio público e nominal, por maioria absoluta dos membros desta Casa. Caso não seja alcançada a maioria absoluta no primeiro escrutínio, ou seja, 5 votos, realizar-se-á um segundo escrutínio, decidindo-se a eleição por maioria simples, conforme o previsto no parágrafo único do artigo 8º do Regimento Interno. No caso de 2 ou mais candidatos obterem o mesmo número de votos, no segundo escrutínio, a eleição será decidida por sorteio, nos termos do parágrafo 5º do artigo 9º do Regimento Interno. Neste momento está aberto o prazo para inscrição de candidatos ao cargo de vice-presidente desta mesa diretora. O vereador Carlos Alberto de Almeida solicitou pela ordem e disse: primeiramente, quero consignar em ata que a bancada do PMDB se reuniu agora às 6h40 e ficou decidido por maioria de votos que o candidato da sigla é o vereador Carlos Alberto de Almeida. Eu mantendo a candidatura por livre vontade, vereador Alencar, então que conste em ata que o candidato do PMDB decidiu que o candidato da sigla é o vereador Carlos Alberto de Almeida.
Senhor presidente, não vou me alongar, mas eu preciso falar algumas coisas, até mesmo instruir o convencimento de cada vereador dessa casa. Hoje estamos aqui, mais uma vez, decidindo o futuro de nossa cidade. Estamos elegendo o ocupante para a vaga de vice-presidente, em decorrência da perda do mandato do vereador Batista. Salutar é a disputa e a vontade que todos temos em contribuir para a nossa cidade. Contudo, precisamos ter prudência em nossas ações. De um lado, apresento minha candidatura, independente e apoiada pelo MDB, ao cargo vago. De outro lado, sabemos ainda, não declarado aqui, mas sabemos que o vereador Alencar, recém-chegado a essa casa, é apoiado pelo governo municipal. Segundo consta, 2 ex-presidentes de muita experiência e garra, contudo necessário se faz tecer alguns comentários sobre as 2 gestões. Primeiro falo da minha, sobre minha gestão, que é mais recente. Quero salientar que cumpri todas as metas fiscais, bem como as normas que norteiam a administração pública. Não tenho nenhum processo, nenhuma condenação. Tive aprovação das minhas contas pelo órgão de controle interno. Durante minha gestão, realizamos diversos eventos sociais. Criamos convênios, trouxemos a Sala Mineira do Empreendedor, criamos o Museu da Cidade e investimos na reforma e manutenção de projetos já existentes. Ainda economizamos recursos da ordem de 1.200.000 já devolvidos aos cofres públicos. Gostaria aqui de destacar boas coisas realizadas pelo meu concorrente. Porém, não posso deixar de trazer a informação que o vereador Alencar vai respondendo 2 ações por improbidade administrativa, mas não vou entrar no mérito das mesmas, tendo em vista que elas correm na esfera judicial e ainda não foram julgadas. Mas precisamos pontuá-las, até porque, ao que parece, o julgamento estaria próximo, de acordo com os andamentos lançados no site do Tribunal de Justiça. Assim, na vontade e na certeza de que posso contribuir ainda mais para o desenvolvimento desta casa, e aí, é claro, como vice, auxiliando o presidente, me coloco à disposição para concorrer ao mandato complementar dessa sessão legislativa ao cargo de vice-presidente da casa. Penso ser prudente avaliarmos a situação, sendo que nosso colega, se condenado, poderá ter que deixar o cargo e assim teremos que realizar novas eleições. Caso isso aconteça novamente, estaremos com os trabalhos da casa prejudicados. Senhor presidente, eu não vou lê-la, mas para quem quiser, tem aqui em minhas mãos decisão já proferida pela Justiça de caso o vereador, com ação de improbidade em aberto, em que o Ministério Público pediu o afastamento dele, justamente por ele fazer parte da mesa. Então hoje nós temos a premissa de que, como membro, como vereador, pode fazer parte da mesa, gerir recursos, ajudar recursos, administrar, sendo ele, respondendo ele por ação de improbidade. Então trago aqui o caso à baila. Quem quiser ter acesso às informações está aqui. Depois posso disponibilizar também a mesa, para que conste em ata. Então, senhor presidente, acho salutar
prudente que a gente pense nisso. Nada contra o vereador Alencar. Admiro, é da mesma sigla partidária, minha, mas não precisamos pontuar isso, que conste tudo em ata. O presidente João Cipriani pergunta se há outro candidato. O vereador José de Alencar pronuncia sua candidatura. O senhor presidente continua dizendo: foram apresentadas as seguintes inscrições para a eleição da vice-presidência: Carlos Alberto de Almeida e José de Alencar da Silva. Neste momento, iniciaremos a votação para a eleição da vice-presidência da mesa diretora. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores, para que os nobres parlamentares manifestem seus votos. Foram votantes para o candidato Carlos Alberto de Almeida, vereador Carlos Alberto de Almeida, vereador Marcos Martins e vereadora Priscila Fernanda Nery de Souza Rocha. Foram votantes para o candidato José de Alencar da Silva, vereador João Fernando de Assis Cipriani, vereador José Carlos de Souza Páscoa, vereador José de Alencar da Silva, vereador Otávio Júlio Gonçalves Filho e vereadora Rita Edith de Oliveira Fernandes. O senhor presidente disse: verificada a votação, declaro eleito para vice-presidente o vereador José de Alencar da Silva, com 5 votos, neste momento. Faço a proclamação do resultado da eleição e declaro empossado no cargo de vice-presidente da mesa diretora o vereador José de Alencar da Silva, para o restante do biênio 2019-2020. Convido o vice-presidente eleito para tomar seu assento. Nada mais havendo em pauta, o senhor presidente solicitou ao seu secretário que fizesse a chamada final dos senhores vereadores e declarou encerrada a presente reunião às 19h37, a qual estiveram presentes os vereadores que assinaram o livro de presença. Para constar, eu e Yasmin Fabiano Alves, redatora, lavei a presente ata, que vai devidamente assinada. Matias Barbosa, ao 1º dia do mês de abril de 2019.
vai ser feita uma correção na ata da segunda-feira, do dia 1º. Eu não sei, eu não me recordo se constou aí que a presença do prefeito. Constou? E antes que o senhor colocasse em votação, eu queria pedir ao senhor que explicasse para as pessoas que estão aqui, muitos estão pela primeira vez, como que funciona essa logística, só para as pessoas entenderem, porque senão, às vezes a pessoa que nunca esteve na casa fica sem entender o que é essa paradinha que a gente dá para ver a ata aí, explicar só o que está sendo feito, entendeu? Obrigado, presidente. Para fazer uma correção na ata aqui. Onde se lê PMDB, leia-se MDB. Onde se lê convido o vice-presidente eleito para tomar seu assento. Leia-se convido o vice-presidente eleito para tomar seu assento e gostaria de parabenizar o nobre vereador José de Alencar pela sua vitória ao cargo de vice-presidente dessa casa. Está em discussão a ata. Está em votação. Quem for a favor, permaneça no estado de convocação de manifesto. Aprovado por unanimidade. A ata é feita toda a reunião. A menina, a nossa assistente, ouve pelo vídeo, pela câmera, e vai copiando a ata. Só que às vezes algumas palavras esquecem de colocar, ou então coloca de modo diferente. E quando se lê a ata, o vereador reclama e pede um tempo de fazer a correção da fala dele. Então é o que tem sido feito. Por isso que dá essas paradinhas para poder, a hora que aprovar a ata, aprovar ela na íntegra. Viu? É porque as reuniões estão muito longas, então a ata é longa também, então, infelizmente, 8h30 ainda tem muita coisa para ler ainda. Infelizmente. Mas daqui um dia vai melhorar, se Deus quiser. Era só o secretário, não, também dá prosseguimento. Vocês sabem, tinha uma ata aqui de 13 páginas. O presidente, o secretário, levou 1h e 35 minutos para ler. Aí teve que fazer o tempo nela. Então, hoje já se votou ela com o tempo. Senão ia ter que ler todinho novamente. Mais uma hora que ele. Prosseguindo a reunião, solicito ao secretário que faça a leitura dos pareceres de redação final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação da
nas proposições de lei 50/18 e nas proposições dos decretos legislativos 01, 02, 03, 10, 11, 12 e 18 de 2019. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer de redação final na proposição de lei número 50/2018. De autoria do vereador Marcos Martins, foi protocolada em 19 de dezembro de 2018 a proposição de lei número 50/2018, que dispõe sobre a isenção do pagamento de taxa de inscrição de concursos públicos promovidos pelo município de Matias Barbosa aos doadores de medula óssea, e aprovada em primeira discussão e votação no dia 27 de março de 2019. Foi encaminhada a referida proposição a essa comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa, fosse dada à matéria a forma adequada nos termos do regimento interno. Fundamentação. Ao analisar a proposição aprovada em primeira votação, esta comissão procedeu à avaliação dos enunciados, a propriedade dos termos usados, a coerência articulatória de preceitos e de dispositivos, o acerto nas remissões internas e externas, além das formas de conexão e com ordenamento em vigor, segundo a técnica legislativa. É importante observar que o texto de redação final exprime, além da confirmação da alternativa técnica sugerida, também uma opção política do Parlamento, pela forma em que deseja ver promulgada a proposição, e uma vez acatada por este órgão, não poderá mais ser alterada. Assim sendo, o relator opinou por se dar a proposição de lei número 50/2018, a redação final abaixo, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Projeto de lei número 50/2018 dispõe sobre a isenção do pagamento de taxa de inscrição no concurso público promovido pelo município de Matias Barbosa aos doadores de medula óssea. O povo do município de Matias Barbosa, por seus representantes, decretou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Os doadores de medula óssea devidamente cadastrados perante o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, REDOME, ficam isentos de pagamentos da taxa de inscrição de concursos públicos promovidos pelo município de Matias Barbosa no âmbito de sua administração direta e indireta. Artigo 2º. Para obter a isenção tratada no artigo 1º, o candidato interessado deve apresentar o documento oficial, carteira de doador, emitida pelo Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, REDOME, nos locais de inscrição. Parágrafo único. Em caso de inscrição pela internet, a organização do concurso deve deixar um campo para o preenchimento da informação que o candidato é doador de medula óssea, devendo o mesmo apresentar nos locais indicados o documento original ou cópia autenticada sob pena de perda do benefício. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Comissões, 2 de abril de 2019, presidente Otávio Júlio Gonçalves Filho, relator José Carlos Souza Páscoa, secretário Carlos Alberto de Almeida. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer de redação final na proposição de decreto legislativo número 01/2019. De autoria da vereadora Rita Edith de Oliveira Fernandes,
foi protocolada em 19 de fevereiro de 2019 a proposição de decreto legislativo número 01/2019, que concede o título de cidadã benemérito do município de Matias Barbosa à senhora Sandra Conceição de Souza Oliveira, e aprovada em primeira discussão e votação no dia 27 de março de 2019. Foi encaminhada a referida proposição a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa, fosse dada à matéria a forma adequada nos termos do regimento interno. Fundamentação. Ao analisar a proposição aprovada em primeira votação, esta comissão procedeu à avaliação dos enunciados, a propriedade dos termos usados, a coerência articulatória de preceitos e dispositivos, o acerto nas remissões internas e externas, além das formas de conexão com o ordenamento em vigor, segundo a técnica legislativa. É importante observar que o texto de redação final exprime, além da confirmação da alternativa técnica sugerida, também uma opção política do Parlamento, pela forma em que deseja ver promulgada a proposição, e uma vez acatada por este órgão, não poderá mais ser alterada. Assim sendo, o relator opinou por se dar a proposição de decreto legislativo número 01/2019, a redação final abaixo, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Projeto de decreto legislativo número 01/2019 concede o título de cidadã benemérita do município de Matias Barbosa à senhora Sandra Conceição de Souza Oliveira. Sala das Comissões, 2 de abril de 2019. Presidente Otávio Júlio Gonçalves Filho. Relator José Carlos Souza Páscoa. Secretário Carlos Alberto de Almeida. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer de redação final na proposição de decreto legislativo número 02/2019. De autoria da vereadora Rita Edith de Oliveira Fernandes, foi protocolada em 19 de fevereiro de 2019 a proposição de decreto legislativo número 02/2019, que concede o título de cidadão honorário do município de Matias Barbosa ao senhor Roberto Silva Justo, e aprovado em primeira discussão e votação no dia 27 de março de 2019. Foi encaminhada a referida proposição a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa, fosse dada a matéria a forma adequada nos termos do regimento interno. Fundamentação. Ao analisar a proposição aprovada em primeira votação, esta comissão procedeu à avaliação dos enunciados, a propriedade dos termos usados, a coerência articulatória de preceitos e dispositivos, o acerto nas remissões internas e externas, além das formas de conexão com o ordenamento em vigor, segundo a técnica legislativa. É importante observar que o texto de redação final exprime, além da confirmação da alternativa técnica sugerida, também uma opção política do Parlamento, pela forma em que deseja ver promulgada a proposição, e uma vez acatada por este órgão, não poderá mais ser alterada. Assim sendo, o relator opinou por se dar a proposição de decreto legislativo número 02/2019, a redação final abaixo, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Projeto de decreto legislativo número 02/2019 concede o título de cidadão honorário do município de Matias Barbosa ao senhor Roberto Silva Justo. O povo do município de Matias Barbosa, por seus representantes, decretou e eu sanciono o seguinte decreto legislativo. Sala das Comissões, 2 de abril de 2019. Presidente Otávio Júlio Gonçalves Filho. Relator José Carlos Souza Páscoa.
Secretário Carlos Alberto de Almeida. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer de redação final na proposição de decreto legislativo número 03/2019. De autoria da vereadora Rita Edith de Oliveira Fernandes. Foi protocolada em 19 de fevereiro de 2019 a proposição de decreto legislativo número 03/2019, que concede o título de cidadão honorário do município de Matias Barbosa ao senhor Leonardo Dias de Oliveira, e aprovada em primeira discussão e votação no dia 27 de março de 2019. Foi encaminhado a referida proposição a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa, fosse dada a matéria a forma adequada nos termos do regimento interno. Fundamentação. Ao analisar a proposição aprovada em primeira votação, essa comissão procedeu à avaliação dos enunciados, a propriedade dos termos usados, a coerência articulatória de preceitos e dispositivos, o acerto nas remissões internas e externas, além das formas de conexão e coordenamento em vigor, segundo a técnica legislativa. É importante observar que o texto de redação final exprime, além da confirmação da alternativa técnica sugerida, também uma opção política do Parlamento, pela forma em que deseja ver promulgada a proposição, e uma vez acatada por este órgão, não poderá mais ser alterada. Assim sendo, o relator opinou por se dar a proposição de decreto legislativo número 03/2019, a redação final abaixo, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Projeto de decreto legislativo número 03/2019 concede o título de cidadão honorário do município de Matias Barbosa ao senhor Leonardo Dias de Oliveira. O povo do município de Matias Barbosa, por seus representantes, decretou e eu sanciono o seguinte decreto legislativo. Sala das Comissões, 2 de abril de 2019. Presidente Otávio Júlio Gonçalves Filho. Relator José Carlos Souza Páscoa. Secretário Carlos Alberto de Almeida. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer de redação final na proposição de decreto legislativo número 10/2019. De autoria da vereadora Priscila Fernanda Nery de Souza Rocha, foi protocolado em 27 de fevereiro de 2019 a proposição de decreto legislativo número 10/2019, que concede o título de cidadão honorário do município de Matias Barbosa ao senhor Fábio da Silva Cunha, e aprovado em primeira discussão e votação no dia 27 de março de 2019. Foi encaminhada a referida proposição a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa, fosse dada a matéria a forma adequada nos termos do regimento interno. Fundamentação. Ao analisar a proposição aprovada em primeira votação, essa comissão procedeu à avaliação dos enunciados, a propriedade dos termos usados, a coerência articulatória de preceitos e de dispositivos, o acerto nas remissões internas e externas, além das formas de conexão com o ordenamento em vigor, segundo a técnica legislativa. É importante observar que o texto de redação final exprime, além da confirmação da alternativa técnica sugerida, também uma opção política do Parlamento, pela forma em que deseja ver promulgada a proposição, e uma vez acatada por este órgão, não poderá mais ser alterada. Assim sendo, o relator opinou por se dar a proposição de decreto legislativo número 10/2019,
Redação final abaixo, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Projeto de Decreto Legislativo número 10/2019. Concede o título de cidadão honorário do município de Matias Barbosa ao senhor Fábio da Silva Cunha. O povo do município de Matias Barbosa, por seus representantes, decretou e o sanciona o seguinte decreto legislativo. Sala das Comissões, 2 de abril de 2019. Presidente Otávio Júlio Gonçalves Filho. Relator José Carlos Souza Páscoa. Secretário Carlos Alberto de Almeida. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer de redação final na proposição de decreto legislativo número 11/2019, de autoria da vereadora Priscila Fernanda Nery de Souza Rocha, foi protocolado em 27 de fevereiro de 2019 a proposição de decreto legislativo número 11/2019, que concede o título de cidadã honorária do município de Matias Barbosa a senhora Marcele de Oliveira Silva, e aprovado em primeira discussão e votação no dia 27 de março de 2019. Foi encaminhada a referida proposição a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa, fosse dada a matéria a forma adequada nos termos do regimento interno. Fundamentação. Ao analisar a proposição aprovada em primeira votação, esta comissão procedeu à avaliação dos enunciados, a propriedade dos termos usados, a coerência articulatória de preceitos e de dispositivos, o acerto nas remissões internas e externas, além das formas de conexão com o ordenamento em vigor, segundo a técnica legislativa. É importante observar que o texto de redação final exprime, além da confirmação da alternativa técnica sugerida, também uma opção política do Parlamento, pela forma em que deseja ver promulgada a proposição e, uma vez acatada por este órgão, não poderá mais ser alterada. Assim sendo, o relator opinou por se dar à proposição de decreto legislativo número 11/2019 a redação final abaixo, sendo acompanhado pelo presidente e pelo secretário. Projeto de Decreto Legislativo número 11/2019. Concede o título de cidadã honorária do município de Matias Barbosa a senhora Marcele de Oliveira Silva. Sala das Comissões, 2 de abril de 2019. Presidente Otávio Júlio Gonçalves Filho. Relator José Carlos Souza Páscoa. Secretário Carlos Alberto de Almeida. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer de redação final na proposição de decreto legislativo número 12/2019. De autoria do vereador Carlos Alberto de Almeida, foi protocolada em 19 de fevereiro de 2019 a proposição de decreto legislativo número 12/2019, que concede o título de cidadão honorário do município de Matias Barbosa ao senhor Renzo do Amaral Brás, e aprovado em primeira discussão e votação no dia 27 de março de 2019. Foi encaminhada a referida proposição a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa, fosse dada a matéria a forma adequada nos termos do regimento interno. Fundamentação. Ao analisar a proposição aprovada em primeira votação, essa comissão procedeu à avaliação dos enunciados, a propriedade dos termos usados, a coerência articulatória de preceitos e de dispositivos, o acerto nas remissões internas e externas, além das formas de conexão com o ordenamento em vigor, segundo a técnica legislativa. É importante observar que o texto de redação final exprime, além da confirmação da alternativa técnica sugerida, também uma opção política do Parlamento,
pela forma em que deseja ver promulgada a proposição, uma vez acatada por este órgão, não poderá mais ser alterada. Assim sendo, o relator opinou por se dar a proposição de decreto legislativo número 12/2019, a redação final abaixo, sendo acompanhado pelo presidente e pelo secretário. Projeto de decreto legislativo número 12/2019 concede o título de cidadão honorário do município de Matias Barbosa ao senhor Renzo do Amaral Braz. Sala das Comissões, 2 de abril de 2019. Presidente Otávio Júlio Gonçalves Filho. Relator José Carlos Souza Páscoa. Secretário Carlos Alberto de Almeida. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer de redação final na proposição 2019, de autoria da vereadora Priscila Fernanda Nery de Souza Rocha. Foi protocolada em 27 de fevereiro de 2019 a proposição de decreto legislativo número 18/2019, que concede o título de cidadão honorário do município de Matias Barbosa ao senhor Tomás Viana Guedes, e aprovada em primeira discussão e votação no dia 27 de março de 2019. Foi encaminhada a referida proposição a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa, fosse dada à matéria a forma adequada nos termos do regimento interno. Fundamentação. Ao analisar a proposição aprovada em primeira votação, essa comissão procedeu à avaliação dos enunciados, a propriedade dos termos usados, a coerência articulatória de preceitos e dispositivos, o acerto nas remissões internas e externas, além da forma de conexão com o ordenamento em vigor, segundo a técnica legislativa. É importante observar que o texto de redação final exprime, além da confirmação da alternativa técnica sugerida, também uma opção política do Parlamento, pela forma em que deseja ver promulgada a proposição, e uma vez acatada por este órgão, não poderá mais ser alterada. Assim sendo, o relator opinou por se dar a proposição de decreto legislativo número 18/2019, a redação final abaixo, sendo acompanhado pelo secretário. Projeto de decreto legislativo número 18/2019 concede o título de cidadão honorário do município de Matias Barbosa ao senhor Tomás Viana Guedes. Sala das Comissões, 2 de abril de 2019. Presidente Otávio Júlio Gonçalves Filho. Relator José Carlos Souza Páscoa. Secretário Carlos Alberto de Almeida. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Correspondências recebidas. Marco Antônio Couto dos Santos, presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de Minas Gerais. Solicitação faz. Paulo Eduardo Lana, gerente-geral do Banco do Brasil, S.A., Agência de Matias Barbosa, informação presta. Ofício número 87/2019. Câmara Municipal de Matias Barbosa. Carlos Antônio de Castro Lopes, Prefeito Municipal, informação presta. Correspondências expedidas. Ofício número 158/2019. Câmara Municipal de Matias Barbosa. Representantes da Caixa Econômica Federal, solicitação faz. Ofício número 163/2019. Câmara Municipal de Matias Barbosa. Carlos Alberto de Almeida, vereador municipal, informação presta. Ofício número 161/2019. Câmara Municipal de Matias Barbosa. Roberto Cupolito, deputado estadual, encaminhamento faz. Ofício 167/2019. Câmara Municipal de Matias Barbosa.
Carlos Antônio de Castro Lopes, prefeito municipal, solicitação fácil. Ofício 168/2019, Câmara Municipal de Matias Barbosa, Carlos Antônio de Castro Lopes, prefeito municipal, encaminhamento fácil. Ofício número 169/2019, Câmara Municipal de Matias Barbosa, Carlos Antônio de Castro Lopes, prefeito municipal, encaminhamento fácil. Ofício número 170/2019, Câmara Municipal de Matias Barbosa, familiares da senhora Dalva Isabel Maria dos Santos Lima, encaminhamento fácil. Ofício número 188/2019, Câmara Municipal de Matias Barbosa, gerente do Banco do Brasil S.A., agência de Matias Barbosa, solicitação fácil. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das razões do veto no projeto de lei número 37 de 2018, enviada pelo excelentíssimo prefeito municipal, que institui no município de Matias Barbosa o Dia Municipal dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias. Matias Barbosa, 27 de março de 2019. Ilustro Edis. Acuso o recebimento do ofício número 070/2019, Câmara Municipal de Matias Barbosa, encaminhado por essa egrégia Câmara Municipal, referente ao projeto de lei número 37/2019, o qual, infelizmente, sou obrigado a vetá-lo integralmente, por contrariedade ao interesse público, no uso das atribuições que me confere o artigo 62 da Lei Orgânica Municipal. Razões do veto. Preceitua o referido projeto de lei número 37/2019, institui no município de Matias Barbosa o Dia Municipal dos Agentes Comunitários e dos Agentes de Combate a Endemias. Pois bem, em que pese a louvável iniciativa do vereador autor do projeto em pauta, resolvo pelo veto integral ao referido projeto de lei, em razão desse ser contrário ao interesse público. No magistério de Celso Antônio Bandeira de Melo, o interesse público deve ser conceituado com o interesse resultante do conjunto do interesse que os indivíduos pessoalmente têm quando considerado em sua qualidade de membros da sociedade pelos simples fatos de o serem. Em complemento, o princípio da supremacia do interesse público existe com base no pressuposto que, com toda a atuação do Estado, seja pautada pelo interesse público, cuja determinação deve ser extraída da Constituição e das leis, manifestações da vontade geral. Dessa maneira, o interesse privado encontra-se subordinado à atuação estatal. Direito Administrativo, Marcelo Alexandrino, Vicente Paulo, 19 de Rio de Janeiro. Forense, São Paulo, método 2011, página 184. Dentro deste conceito, não ser amoldada o interesse público da municipalidade à instituição do dia em comento. Ademais, na medida em que é levado ao rol do calendário oficial do município a possibilidade de demandarem cursos oficiais, o que, em tese, leve também ao vício de iniciativa por abordar matéria de competência exclusiva do Executivo. Cumpre obviar que nosso município está sofrendo um impacto financeiro da atual crise financeira, que assola o país, com todos os outros, não podendo, assim, por precaução, assumir nenhuma despesa desnecessária no momento, pois,
estamos reduzindo-as ao máximo como critério de transparência, com a finalidade de cumprir as metas estipuladas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Como é currial, sabença, salvo o melhor juízo, é vedado ao Poder Legislativo apresentar projeto que acarrete aumento de despesa ao erário público, eis que, ao invadir competência do Poder Executivo, acabou também por ofender o princípio constitucional da separação dos poderes. Cumpre também ressaltar, já no calendário oficial da municipalidade, dia específico de comemoração do Serviço Público Municipal. Nessas condições, com fundamento na lei orgânica do município, vejo-me na contingência de vetar na íntegra o texto aprovado por ausência de interesse público, devolvendo o assunto à apreciação desta correnda Casa Legislativa, com seu elevado critério, se dignará e reexaminá-lo. Carlos Antônio de Castro Lopes, Prefeito Municipal. Muito obrigado, secretário. Agora vai ter um desconto. Concedendo a palavra ali, já vou ler aqui a indicação minha, número 149/19, roçada às margens da linha férrea do Pontilhão ao Salão Paroquial. Senhor presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência, solicito oficial, senhor prefeito municipal, indicando a providenciar a roçada às margens da linha férrea, entre o Pontilhão e o Salão Paroquial. Justificação: os moradores do local estão reclamando da quantidade de mato existente no percurso citado. Continua livre para apresentação, sem discussão e composição. A palavra vereador Carlos Alberto de Almeida. Indicação número 136/2019, ementa, exame da água fornecida pela Copasa. Excelentíssimo senhor João Fernando de Assis Cipriani, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa, Minas Gerais. Senhor presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência e solicito oficiar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando determinar o Departamento de Saúde encaminhar para análise a água fornecida pela Copasa, tendo em vista os apontamentos feitos no relatório apresentado a essa casa pela agência Arsai. Sala das Sessões, 3 de abril de 2019, Carlos Alberto de Almeida, Beto Calçados, vereador. Justificativa: a indicação acima segue embasada no relatório de fiscalização número 123/2018 da Arsai, a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário do Estado de Minas Gerais, que apontou irregularidades no sistema de fornecimento de água da Copasa em Matias Barbosa. Sendo assim, entendo ser prudente e necessário que o município encaminhe para análise porções de água distribuída pela concessionária para devida constatação da propriedade ou impropriedade do consumo da mesma. Vale ressaltar que já reuni com o senhor prefeito e o mesmo se mostrou inclinado a colaborar para essa análise. Assim, espero contar com os nobres pares para aprovação dessa indicação, na confiança de que o resultado da análise seja favorável à saúde dos matienses. A indicação está aberta a todos os pares que queiram subscrevê-la. Indicação número 137/2019. Ementa, manutenção da servidão que dá acesso à Torre da Oi no bairro Cedo Feito. Excelentíssimo senhor João Fernando de Assis Cipriani, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa, Minas Gerais. Senhor presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento esta indicação a Vossa Excelência e solicito o oficial excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando determinar ao Departamento de Obras realizar a manutenção da servidão situada no bairro Cedo Feito, que dá acesso à Torre da Oi e residências adjacentes próximo da igreja. Sala das Sessões, 3 de abril de 2019, Carlos Alberto de Almeida, Beto Calçados, vereador. Justificativa: conforme fotos anexas, trata-se de servidão de pequeno porte, muito danificada, que dá acesso à torre da telefonia, da torre telefônica da operadora Oi, bem como a uma rua na parte alta do bairro.
os moradores da comunidade relatam que fazem uso da referida servidão para acessarem as casas que ficam na parte alta do loteamento, tendo em vista que a divisão, que devido à divisão dos terrenos, muitos ficam sem acesso às suas casas. Assim, esperamos que o ilustre alcaide possa determinar o imediato reparo da via, a fim de promover melhorias para que os moradores voltem a fazer uso da mesma. Só isso, senhor presidente. Senhor presidente, se me permitir, eu queria fazer só uma... Eu ia até pedir Vossa Excelência para interromper no pequeno expediente, mas é porque é uma informação relevante para toda a cidade, a qual eu recebi agora há pouco. Um representante da TV Integração me passou a informação de que aquela torre a qual a Câmara aprovou o terreno para a instalação já está funcionando, e para a transmissão do sinal digital da emissora, o sinal regional, né? Então gostaria também a todos que puderem, que estiverem nos ouvindo, que façam os testes e caso não esteja chegando o sinal em suas casas, que possa estar comunicando a gente para que a gente repasse para a emissora. E no mais, para finalizar, eu quero saudar todos os presentes, pastores, religiosos que estão aqui, na pessoa do senhor Cláudio, do pastor Cláudio, presidente da Associação Compass. Boa noite a todos aí. Obrigado pela presença. A palavra é vereador José Carlos Souza Paz. Indicação número 146/19. Emenda, manutenção no piso asfáltico na rua Arival Martins, no bairro Pedro Feito. E o senhor João Fernando de Assis Cipriano, presidente da Câmara Municipal Matias Barbosa. Senhor presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação à Vossa Excelência, solicito oficiar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando-a providenciar a manutenção do piso asfalto na rua Arival Martins, no bairro Pedro Feita, em frente ao campo, pois há um enorme buraco se formando no local. Sala das sessões, 3 de abril de 2019. Vereador José Carlos Souza Paz. Notificação. No local indicando estar se formando um enorme buraco. A parte do asfalto está sendo levada pela chuva, deixando um espaço oco abaixo do piso asfalto, fazendo com que os automóveis que passam pelo local corram risco de afundar, caso o asfalto não suporte o peso do veículo. Obrigado. Continua livre. A palavra para a vereadora Priscila. Primeiramente, gostaria de dar boa noite a todos, cumprimentar também os nossos visitantes, o pastor Cláudio, que é membro da Igreja Batista, presidente do Compass. O Compass é o Conselho de Pastores do município de Matias, né? O pastor André, que é membro da Igreja de Deus no Brasil, secretário do Compass. O pastor Walter de Freitas, que é da Assembleia de Deus do Ministério de Queimados, vice-presidente do Compass. O pastor Tony Franklin, que é da Assembleia de Deus, Missões de Juiz de Fora, relator do Compass. E os membros da Assembleia de Deus no Ministério de Queimados: Tiago, Sullivan, o pequeno Michael, a Gabriela, Eliana, Sebastião, missionária Ana, Lucas, pastor Marcos. É um prazer tê-los aqui conosco. Senhor presidente, trago em minhas mãos 6 indicações e um projeto de lei, que é o clamor da comunidade evangélica, que eu farei até a leitura dele primeiramente. Projeto de lei número 11/2019. Institui a Semana da Cultura Gospel no município de Matias Barbosa, Minas Gerais, e dá outras providências. O povo no município de Matias Barbosa, por seus representantes, decretou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica reconhecido como cultura todo evento gospel no município de Matias Barbosa, Minas Gerais. Artigo 2º. Fica instituído no âmbito do município de Matias Barbosa a Semana da Cultura Gospel, a ser comemorada anualmente na última semana do mês de outubro. Artigo 3º.
A Semana da Cultura Gospel deverá constar no calendário oficial de festas do município, cujos eventos serão coordenados pelo Conselho de Pastores, COMPAS, de Matias Barbosa. Artigo 4º. Durante a Semana da Cultura Gospel, os espaços públicos, bem como a pertinente estrutura, serão disponibilizados para a promoção de cultura gospel, através de eventos como peças teatrais, festivais de dança, exposições, simpósios, palestras, seminários, festival de música gospel, shows, marchas para Jesus, dentre outros. Artigo 5º. Caberá ao COMPAS de Matias Barbosa organizar e coordenar o referido evento, através de parcerias e cooperação com o poder público, sociedade civil, comércio e empresariado local. Artigo 6º. Revogada as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 3 de abril de 2019, Priscila Fernanda Nery de Souza Rocha, vereadora. Justificativa. O presente projeto de lei se baseia na premissa da proteção da liberdade religiosa, sendo esta um dos pilares do Estado democrático de direito, garantido por declarações, tratados internacionais e pela nossa Carta Magna, como um direito humano fundamental. A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, em seu artigo 5º, professa sobre a igualdade de direitos perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, e garante aos brasileiros e estrangeiros que residam no país, no inciso 6º, a não violação à liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Nosso Estado é laico. Não há nele uma religião ou entidade religiosa oficial. Sendo assim, é garantida às organizações religiosas uma não interferência do Estado em suas criações e funcionamento. Cabe ressaltar que o Estado laico não é a mesma coisa que o Estado ateu ou agnóstico, pois o Estado laico aceita a crença em Deus, bem como a descrença religiosa. Por entender que a liberdade civil perpassa pela liberdade religiosa e que a liberdade religiosa foi e ainda é a base para diversas conquistas no campo de direitos humanos, que hoje são tidos como fundamentais, apresento este projeto aos nobres pares e solicito a todos a sua aprovação. Indicação número 140/19. Emenda. Construção de passeio com iluminação margeando a linha férrea na altura do pontilhão até o container onde ocorre a troca de maquinistas. Excelentíssimo senhor João Fernando de Assis Cipriani, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, indico a Vossa Excelência que oficie ao excelentíssimo